os espíritos responderam, perguntou, os espíritos responderam. Aí ele foi lá e imprimiu, é muito mais difícil que isso. Eu já dei aqui alguns exemplos. E também a questão de que não foi nessa ordem as perguntas, como estão no Livro dos Espíritos. Ele botou de uma maneira didática, que é para a gente poder entender e se desenvolver, né? Desenvolver o estudo. Ali o Eric colocou, né? De novembro de 60. Então, não sei se o Eric quer comentar alguma coisa também sobre isso. É o que eu tinha. É o que a gente falou, né? Não, não foi dessa forma, uma entrevista direta, né? Você teve coisas que eram ditados espontâneos, Kardec pegou, você teve outras coisas que eram evocações, você teve algumas questões que foram pegadas de conversas com espíritos específicos, que você até vê na revista. Então, é porque as pessoas não entendem muito bem o controle universal, né? Elas pensam que o controle universal foi cada pergunta, né? Mas é os princípios, né? Kardec diz lá na introdução do Evangelho que o controle universal é em relação aos princípios, não à forma, né? Então, os princípios foram ensinados em diferentes locais, né? E como o Michel falou, né? Isso só prova a genialidade de Kardec. Como diz na Gênesis, no capítulo 1, o Espiritismo é uma revelação ao mesmo tempo científica, divina, porque vem de iniciação dos espíritos, mas científica porque cabe à elaboração dos homens, no caso Kardec. Então Kardec foi esse elaborador. Foi ele que fez tudo aqui no mundo físico, foi ele que fez tudo, né? Então, inclusive isso mostra, né, que Kardec não foi um mero codificador no sentido de um compilador, ele foi um dos criadores do espiritismo, junto com os espíritos, né? Porque no movimento se tira muito o mérito de Kardec, porque ele tinha uma humildade na hora de falar, né? Ele não ia se colocar como o criador, um criador. Ele tinha uma humildade própria dos espíritos superiores, mas ele também fez a obra, né? Então isso é muito importante de ressaltar. E aí a gente vai ver durante o estudo, né, que muita coisa que é, é importante fazer um estudo, e o Kardec pede ajuda muito, né? Um estudo vendo as 22 obras de Kardec, né? Porque muita coisa que ele diz ali, ele vai explicar melhor em outras obras como a Revista Espírita. O exemplo do infinito, né? Que ele trata no Livro dos Espíritos e depois na Revista Espírita ele vai explicar melhor o que ele quis dizer com infinito e definido, enfim. Perfeito. Os próprios espíritos, né, muitas das vezes, antecipavam até, né, perguntas que eles desejavam fazer, como você citou aí, né, Michel, do livro dos médiuns, sobre a questão de você perguntar, fulano é médium? Para você ser mais específico na sua pergunta, quando os espíritos vão elucidar a questão de como movia os objetos, a suspensão do objeto, que o próprio Kardec vai dizer. Isso, né, essa informação, contraria tudo aquilo que nós pensávamos sobre como o espírito atuava sobre a matéria. Imaginávamos que a suspensão era feita com as forças dos braços, né? Então, veja que os espíritos, conforme as perguntas vão sendo feitas, e o próprio Kardec, o Kardec vai dizer que os espíritos provocam na resposta novas perguntas, e isso é uma forma fantástica de didático, né, Michel e Eric? Isso, não, e a gente vai ver mais para frente, na prática, isso, a dinâmica do desenvolvimento da teoria. Claro que lá na Gênese, lá no finalzinho, né, da vida dele, quando ele já está com tudo desenvolvido, quando ele vai. O Eric citou o capítulo 1, né, da Gênese, a caráter da revelação espírita, que é dos capítulos mais importantes, porque mostra exatamente todo o modo de elaboração do espiritismo, né? Que ele deixa bem claro essa dinâmica entre os espíritos e o trabalho dos homens. Não é um trabalho passivo, ele vai dizer. Há uma parte nossa de encarnado que tem um trabalho. E quem desenvolveu todo esse trabalho foi Kardec. Quem deixou todas as orientações foi Kardec. A obra de Kardec não é uma obra mediúnica, no sentido como são as outras obras que o médium psicografou
e vai o nome do espírito que ditou. Tanto que vai o nome Allan Kardec na obra, né? Porque o resultado dos princípios espíritas sempre partiram dos espíritos, óbvio, mas o trabalho para se chegar até esses princípios bem estabelecidos, racionais, transformados em teoria, é trabalho dele. E eu sempre digo, é a parte mais difícil, porque sempre aconteceu o fenômeno mediúnico na história da humanidade, mas a gente não teve um espiritismo, porque a gente tinha a figura de Kardec como esse grande, o grande fazedor dessa ciência, né? Para citar para a gente ter uma noção, por exemplo, o Eric também comentou a questão da universalidade. É muito curioso, quem acompanha na revista vai vendo o seguinte, Kardec vai conversar com os espíritos, daí tá lá a conversa. Aí tem momentos em que ele repete algumas perguntinhas para todos os espíritos que ele conversa. A gente vê que ele vai confirmando os pontos da teoria no decorrer da própria conversa com qualquer espírito que vai surgindo. Ele vai confirmando. Aí daqui a pouco algum espírito diz algo que parece contrariar o que já foi estabelecido. Aí Kardec diz assim, aí Kardec vai e evoca São Luís, ou o guia do médium, ou o espírito protetor do espírito. Aí o espírito diz, não, aqui ele ainda não entendeu, porque ele ainda não está, ele está no estado de perturbação. Então, Kardec vai, a própria, por exemplo, universalidade, depois a universalidade vai comprovando o livro dos espíritos. Tanto que ele chega em 69, ele diz, né, que os princípios do livro dos espíritos se mantêm após uma década, ele se mantém, ele foi confirmado, os princípios do livro dos espíritos. Há uma confusão muito grande, um dia nós vamos chegar nesse estudo da universalidade, as pessoas entendem errado a universalidade. A questão do controle universal do ensino dos espíritos, que aparece no Evangelho, aparece no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aparece também na Gênese. As pessoas confundem, elas não entenderam. Esse material que eu recebi há pouco tempo, o autor, para defender as teses dele, ele tenta usar o controle universal do ensino dos espíritos. Mas a gente vê no escrito dele que ele não entendeu o controle. Tem gente que acha que o controle universal é uma espécie de democracia. É assim, ó, eu tenho 50 espíritos dizendo a mesma coisa, que contraria Kardec. Aí a pessoa diz assim, olha aqui, ó, são 50 espíritos, hein? É o controle universal se aplicando. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Imagina, é óbvio, pega, por exemplo, um planeta como a Terra, que tem muito mais espírito inferior do que superior. Imagina se a gente fosse por número, né? Ah, 1000 espíritos disseram uma coisa e 500 disseram outra. Vamos ficar com os que disseram 1000. Óbvio que não é esse nível de ingenuidade, né? É uma concordância no que eles ensinam, mas em cima de determinados critérios, que ele vai explicar lá muito claramente quais são esses critérios. Então, vejam que a gente está colocando aqui que o livro dos Espíritos não é simplesmente Kardec sentado perguntando, os Espíritos respondendo. Por uma questão até lógica, vamos raciocinar junto. Se fosse assim, para eu obter a verdade sobre a relação dos espíritos conosco, sobre tudo que o Espiritismo me ensina, se fosse só interrogar os espíritos e os espíritos responderem, bastava Kardec sentar e ficar só evocando o espírito de verdade. Imagina, por essa lógica, eu pego o espírito puro, que é o mais evoluído de todos, pego o médium lá e fico perguntando e respondendo, perguntando e respondendo. Pronto, estava feito. Kardec não precisava ter trabalhado tanto que trabalhou, sofrido tanto que sofreu, tendo todas as dificuldades que teve, era só ficar perguntando. Mas não é assim. Não é assim que se faz. Primeiro, e depois, a própria teoria vai explicar que mesmo que se eu tivesse a possibilidade de fazer isso, eu tenho algumas limitações. Por exemplo, o próprio espírito, por ser superior, não vai responder tudo. Quem responde tudo são os inferiores, que falam mais do que sabem, por isso que eles mentem muito. E depois que mesmo que o espírito quisesse se comunicar, tem o problema do médium. A mediunidade causa interferência na mensagem. Isso a própria teoria vai explicar. Então eu poderia ter um espírito puro, mas o médium